Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre padrinhos dos nossos filhos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Primeiro, se vocês quiserem nos seguir nas nossas redes sociais, tá todas aqui embaixo, é Operação Casamento em todas. Só seguir a gente por lá, que tem sempre alguma novidade praticamente todos os dias em todas elas. Desculpa pela minha voz, eu peguei uma gripe, mesmo tomando a vacina da gripe, e ainda tô me recuperando. E também tô com o nariz bem congestionado da gestação, já tava um pouco antes, mas agora, por causa da gripe, né, piorou, então eu já tô bem melhor, assim, da gripe e tal. Só que eu ainda tô com esse nariz bem congestionado e eu não sei agora se é da gravidez ou se é da gripe, né. Mas vamos ao que interessa. Seja padrinho de consideração, padrinho de casa, padrinho de igreja, padrinho do que for, você tem que pensar que essa pessoa é uma pessoa especial. Mas ela não pode ser especial só pra ti. Tem que ter algumas considerações pra se fazer a respeito dessa pessoa. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? É que não é um cargo pra homenagear essa pessoa. Esse cargo, ele é pra homenagear a criança, se alguém tem que ser homenageada, sabe? Então, assim, foi com base nessas coisas, assim, nesse pensamento que eu e o Marcos a gente tomou essa decisão dos padrinhos do nosso filho. Como vocês sabem, a gente é luterano, evangélico luterano, e na nossa igreja a gente batiza quando pequeno, quanto antes batizar melhor, por causa das nossas crenças, que cada um tem a sua, cada um, né, faz do seu jeito, a gente respeita quem não faz, e vocês que não fazem também, né, devem respeitar a gente que faz, porque de qualquer maneira a gente não tá fazendo mal algum pra criança, afinal a gente só tá levando a criança mais ainda à fé, né, e é isso que importa, que a gente tá botando a criança dentro da igreja. Então, independente do que for, né, o batismo, a idade que for ou não, ele é importante para quem é cristão. E aí que vem, né, esse padrinho. Normalmente ele é conhecido por isso, né, por batizar uma criança. Mas existem, né, como eu falei, os padrinhos de consideração, ou então tem gente que batiza na igreja com um padrinho e batiza em casa com outro, assim. Para algumas religiões, como por exemplo a religião católica, que é a religião da minha mãe, é apenas um casal de padrinhos, então não pode ser duas mulheres, não pode ser dois homens, mas pode ser apenas uma mulher ou apenas um homem, mas não pode ser, né, mais de um casal. Então é apenas duas pessoas que tem que ser um casal, e não precisa ser um casal casado. Por exemplo, no meu irmão, os dindos dele, que aqui no sul a gente chama de dindo, né? Os padrinhos dele, os dindos dele, são dois irmãos da minha mãe, um irmão homem e uma irmã mulher, né? E no meu caso, nos meus dindos, eles são um casal casado. Então, a gente foi batizado na igreja luterana, os dois, porém a minha mãe seguiu essa regra da igreja católica de ser apenas um casal. E eu sempre cresci com essa ideia de que realmente era bom ter só um casal. E eu sempre cresci com essa ideia de que padrinho era um só, e que dindo a gente tinha só um casal, né? Um casal só, no caso que eu quis dizer. E eu sempre cresci muito feliz com os meus dindos, mas ao mesmo tempo também eu sempre cresci muito feliz em ter muitos tios. E pra mim o cargo de tio é tão importante quanto o cargo de dindo. Claro que cada um tem os seus deveres, vamos dizer assim, porque até na nossa igreja, quando a gente batiza, a igreja fala que um dos deveres dos dindos são de levar essa criança para a igreja e tal. Então, né, tem um sentido para nós, pelo menos, na escolha desse padrinho e na responsabilidade desse padrinho. Porém, os tios também fazem parte da criação dessa criança e também são tão importantes quanto. E aí, quando eu era menor, eu pensava assim, nossa, né, eu só tenho um irmão. E aí eu pensava, nossa, se eu tiver um filho e botar meu irmão como o dindo dele, essa criança não vai ter tio se meu marido não tiver nenhum irmão e tal.
Daí eu ficava assim pensando, eu queria muito que fosse, mas se não der, se não tiver como ter outro tio, eu não vou querer botar meu irmão como Dindo, porque eu quero que o meu filho tenha tios, e não tios assim de amigos nossos ou coisa assim. Eu queria que fosse tio de sangue mesmo, porque família de sangue é mais difícil de abandonar a gente, né? E aí, quando eu comecei a namorar com o Marcos, ele tem uma irmã também, e a gente conversou muito sobre isso. Há muito tempo a gente conversa sobre isso, sobre os filhos e tal, e no meio das conversas dos filhos sempre vinha o assunto de batismo, né? De padrinhos, quem seriam e tal. E por muito tempo eu sempre disse que eu queria que os nossos dois irmãos fossem apenas tios, não porque eles não são responsáveis como Dindo de maneira nenhuma, eles seriam ótimos Dindos, mas eu achava que ter mais tios era importante para esses nossos filhos, né, para os nossos filhos. E aí então a gente começou a cogitar a ideia de algum casal de primo nosso ser os padrinhos dos nossos filhos. Porém, a gente entrou em alguns outros acordos, como por exemplo, não precisaria ser um casal casado, mas teria que ser alguém que cresce na mesma religião que a gente, tivesse as mesmas crenças que a gente, que fosse da mesma religião que a gente e que fosse responsável o suficiente para, se alguma coisa acontecesse com a gente, pudesse cuidar dessa criança, e que a gente tivesse um vínculo suficientemente forte que a gente soubesse que essa pessoa gostava de criança, que essa pessoa poderia cuidar dessa criança se a gente não pudesse em algum momento, não necessariamente de a gente morrer, né, mas sei lá, eu preciso ir em algum lugar e não posso levar meu filho, e a única pessoa que poderia deixar é o Dindo. Esse Dindo estaria disposto a fazer isso, ou ele iria só, tipo, curtir o papel de ser Dindo nas horas boas e de dizer que é Dindo e Deus, sabe? Então a gente pesquisou muito, a nossa família ela é bem grande, e essa proximidade, apesar de tudo, assim, a gente foi descartando, né, a partir daí essas coisas. Então, a gente descartou o pessoal de São Paulo, da família do Marcos, descartou o pessoal da família da minha mãe, que a gente não é tão presente, assim. Então, a gente foi descartando as pessoas até encontrar um casal de Dindos, né, 2 pessoas para ser Dindo no nosso primeiro filho. Nós ficamos muito felizes com a nossa escolha, e eu acredito que os padrinhos também ficaram felizes com a escolha. E deu sim alguma confusão com outras pessoas, e não teve ninguém no nosso caso que se convidou para ser Dindo, mas a gente conversou com todo mundo, explicou a nossa situação, o que a gente sentia e tal, e todo mundo entendeu, e no fim está todo mundo concordando com a situação hoje em dia. Porém, isso é uma coisa importante, né? Quem tem que escolher os padrinhos dos filhos de vocês são vocês. É o pai e a mãe que escolhem, e aí depende do padrinho e da madrinha se vai aceitar ou não, né? E a gente já tem uma escolha pré-determinada pro segundo filho, né? Que a gente pretende ter mais um. E a gente não quer que sejam os mesmos padrinhos, porque, sei lá, são pessoas diferentes e cada um tem a sua personalidade e cada um vai ter os seus Dindos, né? Como a gente chama aqui. Então é isso que eu queria falar. Eu acho que eu espero ter sido clara no meu ponto de vista. E, enfim, a gente vai seguir esse ponto e vai ser Dindo pra vida toda. Isso é outra coisa importante, né, que eu queria falar, que tem que ser uma pessoa que é pra vida toda. Então, assim, por mais que a gente já viveu bastante, né, pra saber que a gente faz amizades que são muito duradouras em alguns momentos da nossa vida, como na época de escola, a gente faz amizades e depois acaba perdendo um pouco o contato com algumas pessoas que eram muito amigos na nossa época de escola. Depois faculdade, depois outros momentos da nossa vida, a gente foi fazendo grandes amizades e depois foi perdendo esse contato com essas pessoas, não que se perca a amizade, mas foi perdendo o contato. E aí por isso que a gente não escolheu algumas pessoas, porque a gente sabia que poderia se perder esse contato. E
Então, assim, eu priorizei família ou pessoas que realmente estão contigo ali lado a lado todos os dias há muitos e muitos anos, né? E é isso, mas assim, se vocês não forem batizar e quiserem escolher essas pessoas, vocês têm todo o direito, eu só tô falando, né, o nosso critério de escolha, o porquê a gente escolheu essas pessoas, e de maneira nenhuma quem não foi escolhido é menos importante, né, como eu disse, os tios são pessoas importantíssimas no meu ponto de vista, tanto quanto os dindos, né, os padrinhos. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Desculpa de novo minha voz, tô bem congestionada. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar. A gente não conseguiu ver o sexo do bebê, tá? Por isso que tá saindo esse vídeo agora. Eu já expliquei no vídeo de sexta-feira, no diário de gravidez de sexta, da 16ª semana. Mas enfim, né, o bebê não quis mostrar, e aí a gente não pôde revelar o sexo, e só em junho agora pra gente ver. Mas, mesmo assim, o canal não fica sem conteúdo, a gente tá sempre tentando botar tudo que a gente pode, falar tudo que a gente pode sobre essa nossa fase, nossa vida, né. Então é isso, agora sim, chega de falar. Um beijão, fiquem com Deus, nossas redes sociais estão aqui embaixo. Tchau!